Mas que partida ruim fez o Flamengo, hein? Que jogo ruim! O Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense e começa a desperdiçar pontos importantes que podem fazer falta lá na frente. Vamos falar sobre isso logo após a vinheta. Vem comigo! Ei, vem comigo que isso aqui é coisa de rubro-negro, beleza? Mas nesse jogo ruim, que nem o Arrascaeta conseguiu dar jeito no time do Flamengo, o Flamengo desperdiçando pontinhos preciosos. Pode fazer falta lá na frente, hein? É assim que se começa a desperdiçar oportunidade de largar na frente no Campeonato Brasileiro. Vamos fazer aqui uma rápida análise sobre o que foi o jogo Flamengo e Atlético Paranaense, mas antes eu preciso te pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, não custa nada, não paga nada. Se inscreva no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve e venha fazer parte desta família Coisa de Rubro Negro. Nós estamos aqui de braços abertos para você fazer parte da nossa família e aproveite também, acione o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo lançado aqui no nosso canal. E aproveite também, deixe o seu like, deixe o seu joinha, pois o seu like é fundamental, é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então aproveite agora, dê essa moral pra gente e deixe o seu like e comente o que você achou deste jogo Flamengo e Atlético Paranaense. Quem foi o melhor? Melhor não, se teve melhor, quem foi o melhor na sua opinião? É importante, quero saber. Mas quem foi o pior? O pior em campo. Eu vou falar aqui quem foi o pior na minha visão. Vamos ver se você concorda comigo ou não. Então vamos falar sobre o que foi o jogo Atlético Paranaense e Flamengo. Atlético Paranaense e Flamengo se enfrentaram pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi em Curitiba, na Arena da Baixada, e o Flamengo saiu de lá amargando uma derrota por 1-0. Um jogo onde o Flamengo não conseguiu de forma alguma desenvolver um futebol decente. O Flamengo não conseguiu jogar um futebol bacana, ou seja, um futebol sem criatividade, um futebol embarreirado pela defesa adversária de novo. O Flamengo, ao contrário do jogo contra o Palmeiras, era um time desconfigurado, um time nervoso, um time afoito. Alguns jogadores positivamente se destacaram. Eu vou falar aqui quem foi os destaques para mim, na minha opinião. Mas teve jogador que a cada dia ele recebe oportunidade, mas não consegue desenvolver um bom futebol e fica nervoso. É o caso do Marinho, que tem tido oportunidades de entrar em uma partida ou outra. Ah, mas o Marinho não está jogando do lado dele. Opa, hoje ele jogou pelo lado direito, jogou pelo lado esquerdo, jogou pelo lado direito também, mas tanto de um lado como do outro, ou pelo meio, qualquer lugar que o Marinho tenha jogado, não tem jogado bem. Um jogador que quando não mostra um futebol, não consegue fazer aquilo que ele deseja, ele fica nervosinho, bateu boca com o Thiago Maia no meio do jogo, ficou reclamando lá, caiu na linha de fundo, jogaram água nele, falaram que jogou copo, que jogou um prato, que jogou não sei o que. Ou seja, um jogador que está se mostrando aí com um desequilíbrio dentro de campo, e isso pode ser muito prejudicial, principalmente se tratando de uma competição como a Libertadores da América, que tem uma pressão psicológica maior. Os adversários sul-americanos sabem tirar proveito disso, então vamos ficar ligados no Marinho, um jogador muito afobado, muito nervosinho, e isso pode acabar prejudicando o Flamengo. Então, Paulo Souza, fica ligado, hein, Paulo Souza. Outro jogador que para mim não jogou absolutamente nada foi o Pedro. Teve oportunidade, jogou o jogo inteiro, os 90 e poucos minutos, mas se mordia com a bola, quer dizer, a bola mordia a canela dele, não conseguia dominar. Teve um lance que ele poderia ter um pouquinho mais de visão coletiva, ele abriu para a direita e poderia ter tocado para o Arrascaeta, estava chegando um pouco mais livre pelo meio, deixou de tocar, talvez aquela bola teria sido melhor aproveitada e acabou chutando para fora.
um jogador que para mim é muito fominha. Ah, mas o Pedro ele é atacante, ele é centroavante, tem que fazer gol. Tem, mas já vi jogadores muito melhores, centroavantes muito melhores, que tinham uma visão coletiva, né, que não pensava só nele. Eu acho que o Pedro está com esse excesso de pensar somente no dele. Está muito nervoso, quer fazer gol, quer mostrar serviço, e às vezes ele deixa de colaborar coletivamente. Tá certo, tá sem ritmo de jogo, né? Tá sem ritmo de jogo, não tem tido muitas oportunidades, ou seja, tá meio fora. Você vê que não estava tão ligado no jogo. Teve bolas que sobrou para ele, de repente, com uma jogada um pouco mais de velocidade, mas não é a praia dele. É um jogador mais de definição. Então, algumas oportunidades ali. Mas o Flamengo, na verdade, se mostrou muito desconfigurado. Vou falar um pouquinho da defesa. Hoje, o Paulo Souza entrou com o Hugo, não comprometeu, na minha visão. Algumas jogadas ainda que me assustam muito, de sair chutando, jogando com os pés. Ainda não sinto segurança no Hugo e dificilmente eu vou conseguir sentir segurança no Hugo. Essa que é a verdade. Mas entrou com o Léo Pereira, que para mim, por incrível que pareça, foi um jogador que eu sentia assim, um pouco mais de foco por parte dele. Ele estava mais ligado na partida. Você sentia um pouco mais de concentração por parte dele, não comprometeu. O Ilharão cometeu um deslize ali que me lembrou muito aquela bola do Andrés Pereira no passado, sabe? Quando você tenta dominar e a bola sai do domínio e a bola acaba sobrando. Foi muito parecido, mas não comprometeu. Interceptou bastante bolas, principalmente no segundo tempo. É de cabeça, colocava o corpo na frente, conseguiu ser um bom... Ele é um bom interceptador, né? Um jogador que procura se colocar sempre para dificultar o ataque adversário. Não comprometeu tanto. Estreou o Pablo, ainda sem ritmo, sem o tempo de bola. Inclusive, entrou um pouco atrasado em uma dividida, pegou o jogador do Atlético Paranaense e tomou um cartão amarelo. Mas é um ótimo nome, acredito que ele vai acabar se fixando na defesa do Flamengo, pelo porte físico, pelo vigor, pela qualidade que ele tem. Eu acho que é uma peça que vai ser muito fundamental. O Paulo Souza, enfim, ter um trio, uma defesa mais confiável nessa defesa. Mas um time que para mim ficou muito afobado. Alguns jogadores, inclusive, que são mais veteranos, como o Isla, por exemplo, você se mostrar. É um jogador que tem muito vigor físico, tem muita vontade, entra sempre duro nas divididas. E nessa ele acabou cometendo um pênalti. Mas o Will não foi pênalti. A mão dele não pegou nas costas do adversário, no ombro. Gente, o pênalti foi sinalizado não pela mão do Isla, e sim pelo toque embaixo dos pés do Isla no jogador do Atlético Paranaense. Foi dentro da área e foi pênalti. Foi pênalti, sim. Foi bem marcado, na minha opinião. E eles acabaram convertendo. O Hugo até foi na bola, mas não conseguiu chegar a tempo. A batida foi um pouco mais forte. Então, assim, jogadores que para mim não teve nenhum... Alguns se destacaram positivamente e outros negativamente. Né? Negativamente. Para mim, o negativamente foi principalmente o Marinho. Para mim foi o pior em campo. Pior em campo. De longe, disparado. E o Pedro tá sem ritmo. Beleza, mas acho muito fominha. Muito fominha. Nesse caso, o Gabriel, ele tem se mostrado um pouco mais assim, com vontade de colaborar coletivamente. Não é só um finalizador nato, mas também um jogador que também infiltra, tem mais opções. Aí o Arrascaeta estava sobrecarregado, né? Porque nem ele conseguiu resolver o problema do Flamengo. O Arrascaeta estava muito sobrecarregado. As defesas, os times, eu insisto em dizer que os times já entenderam como é que se enfrenta o Flamengo. É só colocar um bloco, uma defesa mais consistente, congestiona, uma marcação mais especial em jogadores de criação, como a Arrascaeta. No segundo tempo, o próprio Paulo Souza viu que estava demais, precisava de um jogador para ajudar o Arrascaeta, colocou o Everton Ribeiro no segundo tempo. Mas aí o time já estava desconfigurado, o Gabigol entrou no segundo tempo na reta final, ele tentou poupá-lo de tomar um outro cartão e acabar sendo suspenso, e não enfrentar o Botafogo na próxima rodada do Brasileirão. Entrou, não comprometeu, não deu tempo do Gabriel Barbosa tomar um cartão amarelo por reclamação, não deu tempo desta vez, mas entrou,
Quando o Everton Ribeiro entrou, já era uma equipe desconfigurada, né? O João Gomes também jogou feijãozinho com arroz, junto com o Thiago Maia. Não jogou para mais nem para mim. A única coisa do João Gomes que me chamou a atenção é que ele tomou um balãozinho bonito, né? Tá calor no Rio de Janeiro, mas se tivesse frio ele ia dormir quentinho, tomou um balãozinho bonito. Méritos do adversário, do jogador que fez a jogada, muito bonita, por sinal. Mas o João Gomes não comprometeu, jogou seu feijãozinho com arroz. O Thiago Maia também estava um pouco espaçado do ataque, né? Ficou aquele... Não apoiaram muito, mas não comprometeram muito. O Lázaro, mais uma vez, o futebol apagado. Mais uma vez o Lázaro praticamente sumido na partida. Não consegui ver o Lázaro desempenhando nada, muito sumido. Contra o Palmeiras já estava bem apagado, nessa mais ainda. Então, assim, jogadores que entraram no decorrer da partida. O Everton Ribeiro estava ali encarregado de ajudar o Arrascaeta, mas já era um outro ataque. O time do Flamengo, na minha opinião, está um time sem uma base. Está um time sem um padrão. O Paulo Souza ainda não deu um padrão para o Flamengo, mas o Flamengo está em construção, está em reconstrução, reformulação. Isso faz parte, com certeza. Mas é uma competição que já começou, gente. Não dá para ficar desperdiçando pontos importantes. Uma competição como o Brasileirão, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, ano passado nós desperdiçamos a chance de sermos campeões brasileiros de novo por conta de desperdício de pontos que teoricamente seriam mais fáceis contra equipes mais fracas, equipes medianas, pontos importantes. E para ser campeão brasileiro, uma competição corrida, disputada, e essa temporada mais ainda, porque tem times que estão mais fortes, se fortaleceram, é muito importante você não desperdiçar pontos, não deixar pontos para trás e lá ter uma vantagem na frente, não deixar um time ou dois times tomar uma vantagem muito grande. É muito importante para você ser campeão brasileiro. E o Flamengo é em construção, em reconstrução. O Campeonato Brasileiro já começou. Já não estamos no início da temporada, estamos chegando aí em maio praticamente, é quase o meio do ano, ou seja, estamos chegando na metade da temporada. E o Flamengo ainda com essa tendência em criar-se um padrão de jogo, um padrão de jogadores, que às vezes muda o esquema tático, muda, três zagueiros, agora é dois zagueiros, dois laterais, é dois ala, é dois atacantes, é um atacante com dois armadores, e tá confuso. Às vezes eu acho até que o próprio jogador do Flamengo fica confuso. E isso gera aí uma ansiedade em excesso em alguns jogadores. Alguns têm um pouco mais de consciência, conseguem ter um pouco mais de paciência, mas tem alguns que ficam nitidamente perdidos no esquema que o Paulo Souza tem tentado aí implementar no Flamengo. Então, para mim, o que falta no Flamengo é um padrão. O Flamengo está sem um padrão. Aí entrou o Diego para corrigir um posicionamento ou outro, tirou o Marinho, colocou o Diego, enfim, fez umas mudanças lá, que às vezes a gente fica assim, quem? Como? A gente fica meio perdido. Eu ainda torço muito para que o Paulo Souza saiba o que está fazendo, mas joga bem uma partida, legal, jogou com raça, jogaram até com vontade, mas um pouco de nervosismo, e o nervosismo, quando se trata de futebol, de um esporte, qualquer esporte, mas principalmente o coletivo, onde você precisa ter um equilíbrio, precisa ter um pouco mais de controle emocional, um pouco mais de convicção do que você está fazendo. Quando não tem isso, fica muito difícil você dominar uma partida. As coisas podem mudar de uma hora para outra, em questões de segundos, o placar ele pode se inverter contra ou a favor. Então a gente tem que ficar muito ligado nesse tipo de jogo, nesse tipo de comportamento. E eu acho que o Paulo Souza precisa começar a tentar nessas peças esse tipo de situação. E acontece que o Flamengo está sem um padrão e precisa ter um padrão para melhorar. Precisa ter um padrão. Como diz o meu amigo Rodrigão do Taão Rubro Negro, o Flamengo não tem uma espinha dorsal. Ainda está em construção. E o Campeonato Brasileiro, o Flamengo já disputou aí 4 rodadas. O campeonato já começou.
vai começar a ter time que vai largar na frente, depois para você alcançar é muito complicado. Então, desperdiçar esses pontinhos é preocupante. Pode fazer falta sim lá na frente. O próximo desafio do Flamengo será na próxima quinta-feira, desta vez pela Libertadores da América, onde vai enfrentar a Universidade Católica fora de casa. Então o Flamengo tem uma viagem fora de casa. Na próxima quinta-feira, se não me engano, é às 19 horas ou 17 horas, não lembro muito bem, acho que é 19, não sei. Eu vou colocar aqui nos comentários o horário certinho, vou fixar o comentário para te informar o horário certo da partida, mas vai ser na próxima quinta-feira. Bacana? Eu também quero lembrar vocês que também estamos no nosso Instagram, estamos no Instagram, aqui embaixo está o endereço, @coisa de rubro negro, _oficial, vai lá, segue a gente por lá e também fique por dentro de todas as novidades, notícias, fique atualizado sobre as coisas que vem acontecendo no nosso Flamengo, as principais notícias, beleza? Então, também quero lembrar você que teremos nossa live na terça-feira que vem, às 20 horas, aqui no nosso canal, o Bota a Cara Rubro Negro, tá? Bota a Cara Rubro Negro às 20 horas aqui, terça-feira. Encontro marcado com vocês, pode participar através do chat. Estará com a gente o nosso amigo Filhote de Urubu, Renato, e também o Taon Rubro Negro, o Rodrigão. Toda terça-feira, então às 20 horas, você é mais que convidado para participar dessa live super bacana aqui com a gente. Então é isso, até a próxima terça-feira aqui na nossa live. Nós estaremos aqui juntinhos, torcendo pelo nosso Mengão, porque vocês sabem, quem torce junto joga junto. Até a próxima e valeu!